Olá, eu sou o pastor Márcio Tunala e hoje nessa aula nós vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho do que é a igreja. Mais especificamente eu vou falar sobre o que é ser igreja relacional. Como que é a igreja relacional? Como funciona? A igreja é relacional por si só ou não? Bom, para entender a igreja e enxergar a igreja como um movimento relacional, a gente precisa entender o que é a igreja. A igreja, ela é a comunidade dos discípulos de Jesus chamados para influenciar os destinos das cidades e das nações. A igreja é esse povo separado. Existe para glorificar Deus, existe para viver em comunhão, num relacionamento de família, de intimidade e também para fazer discípulos, alcançando a cidade, alcançando as nações. A igreja do Senhor Jesus é composta por todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria que você entendesse um conceito, um princípio, que é a igreja multiplicadora, porque a igreja multiplicadora ela é uma igreja relacional. O que é uma igreja multiplicadora? Importante você entender isso. A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios. Princípios bíblicos de crescimento, para que a igreja local possa cumprir o objetivo, principalmente o objetivo da grande comissão. Quais são os 5 princípios que a igreja multiplicadora tem, que faz dela uma igreja relacional? O primeiro princípio é o princípio da oração. Anota isso. O princípio da oração é a base para que haja prosperidade em qualquer ação, em qualquer movimento que a igreja faça. O princípio da oração ele é muito importante. O segundo princípio, o princípio da evangelização discipuladora, é evangelizar não no sentido só de falar sobre Jesus, mas no sentido de ensinar e testemunhar Jesus para que as pessoas possam compreender e se tornar também seguidores de Cristo. O terceiro princípio é o princípio da plantação de igreja. A igreja que se expande, a igreja que avança, a igreja que circula e por onde ela vai, ela planta igreja. Novas igrejas locais vão nascendo através de uma base, através de um movimento, através de um princípio, que é o princípio da plantação de igreja por bairros, cidades, estados, por todo o país e até mesmo fora do país. A igreja multiplicadora tem o princípio, o terceiro princípio, que é o princípio da plantação de igreja. O quarto princípio importante é o princípio da formação de líder. Aliás, você não estabelece nada do que eu falei até aqui sem que haja uma liderança, sem que haja um movimento de formação, de desenvolvimento. As novas gerações vão chegando e essas novas gerações, líderes são desenvolvidos. No contexto relacional, na maneira que a igreja vive, ela começa a produzir novos líderes. Isso de forma intencional, isso de forma madura, isso de forma onde esses líderes são formados com base em princípios, conhecimento e entendimento bíblico, porque nós vivemos e somos ali guiados pela palavra de Deus. O quinto princípio é o princípio da compaixão e graça, ou compaixão e justiça. O princípio da compaixão e graça é uma igreja que ela enxerga a sociedade de forma integral, que ela vê a necessidade da sociedade de forma integral. A igreja ela não se atém apenas no movimento de enxergar a necessidade espiritual. A igreja tem a ver com religião. A gente começa a fazer uma ligação e que não necessariamente é isso. Mas a compaixão e graça é aquela que avança no sentido de atender às necessidades básicas do ser humano, de desenvolvimento, de necessidades fisiológicas, e é isso que a igreja faz quando ela vai mudando realidades numa sociedade. Todo movimento, tudo aquilo que a igreja faz, que produz um desenvolvimento humano, um crescimento, que produz prosperidade na vida das pessoas, tem a ver com esse quinto princípio, que é o princípio de compaixão e graça. Não adianta a gente simplesmente apresentar o evangelho para uma pessoa que está com fome e
ela permanecer naquele estado. Lembra da experiência de Jesus quando ele estava com a multidão e que a multidão estava faminta e que ele vai multiplicar os pães e os peixes e ali ele alimenta toda uma multidão. Os discípulos queriam simplesmente dispersar a multidão porque eles não tinham recurso, eles não estavam errados na posição deles. Jesus não aceita isso. E ele faz um milagre e as pessoas são alimentadas. Uma necessidade física, a fome daquelas pessoas, a viagem de volta, elas poderiam desfalecer no caminho, isso está registrado ali no texto e nós vamos ver isso. Bom, a igreja, ela tem como referência essa igreja que se multiplica, que multiplica o que ela tem, que partilha o que ela tem. E em todas as gerações nós podemos entender esse movimento de multiplicação, principalmente quando nós pensamos em multiplicação, uma coisa é importante entender. O que é que nós multiplicamos se somos uma igreja multiplicadora? O que é que nós fazemos se somos uma igreja relacional? Nos relacionamos, nos envolvemos com as pessoas e vamos multiplicando nas casas, nos lares, o amor de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus. Multiplicamos famílias saudáveis através do poder do Evangelho e da transformação que o Evangelho produz. Multiplicamos jovens, adolescentes, vivendo uma vida mais segura, multiplicando pessoas libertas de tantos males que assolam hoje a sociedade. E a principal forma que nós multiplicamos o amor é através de relacionamentos, e em especial, relacionamentos discipuladores. Aí que entra a igreja relacional, a igreja que vai, alcança pessoas, a igreja que vai com uma proposta de vida, com novidade de vida para as pessoas. Está compreendendo aqui, até aqui, o que é uma igreja multiplicadora? O que é uma igreja que se relaciona? O que é uma igreja que faz discípulos? O que é uma igreja que leva uma proposta de vida eterna? Uma igreja que apresenta para a sociedade, para a cidade, através do seu testemunho, através dos vínculos relacionais, apresenta o Evangelho, a novidade de vida, e a gente sabe que essa obra tem essa parte prática que a igreja faz, que a igreja vai, mas ela está totalmente envolvida por algo maior, que é o poder do Espírito Santo de Deus, que é quem prepara, que é quem convence o homem, que é quem faz o trabalho de preparar esse terreno para que a igreja venha colhendo os frutos maduros, como nós aprendemos na palavra de Deus. Os discípulos, novos ou não, eles começam a expressar princípios através dos pequenos grupos. Eles vivenciam os princípios nos pequenos grupos. Onde eles estão agregados, aonde eles são agregados, em pequenos grupos espalhados pela cidade, sem esquecer do todo, sem esquecer que faz parte de algo maior, sem esquecer que participa, por exemplo, semanalmente, de uma grande celebração, onde todos os pequenos grupos vêm para que aqueles relacionamentos todos começam a migrar, e ali nós temos um encontro, o que nós chamamos de culto, de grande celebração, do encontro de todos os discípulos, de todos os pequenos grupos, e como igreja nós vivenciamos isso no dia a dia. Bom, eu falei dos pequenos grupos multiplicadores que estão espalhados pela cidade. Como nós chamamos isso? Exatamente assim, pequeno grupo multiplicador, ou seja, um PGM. Vamos usar a sigla, o PGM. O que é o PGM? Já falei, um pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e também para promover a multiplicação de discípulos. Olha um tripé, pensa num tripé, você não poderia manter uma mesa em pé se ela não tiver pelo menos 3 pernas, né? Se ela não tiver 3 pernas,
Eu tenho aqui uma mesinha que está apoiando o meu computador. Ela tem 4 pernas, pelo menos 3 pernas. É preciso. O tripé que está segurando o equipamento, que está filmando, ele também, eu já falei, é um tripé. Ele tem 3 pernas. Aqui tem um tripé. Qual é o tripé? É o tripé da igreja que glorifica Deus, do pequeno grupo que glorifica Deus, de discípulos que glorificam a Deus, o tripé do fortalecimento entre relacionamentos discipuladores e o tripé da multiplicação de discípulos pela cidade. Vamos gastar um pouquinho mais de tempo nesse conceito aqui, porque ele é importante. Querido, não existe razão de nada se a glória do Senhor não for estabelecida. Não existe alguma razão se a glória de Deus não for estabelecida. Isso não faz sentido. Se nós fazemos algo, se nós nos reunimos, se nós nos relacionamos como igreja relacional, se nós temos uma estrutura, se nós temos uma família, na qual às vezes denominamos, pelo nome da denominação, pelo o nome da igreja local, seja do bairro, da cidade, ou até um nome criado. Nada disso faz sentido se isso não glorifica Deus. Então a glória de Deus é uma importante base para sustentar isso que eu estou falando. Segunda questão, eu vou falar do fortalecimento de relacionamentos. A Bíblia fala de uma família, fala que nós somos corpo, e nós somos corpos ligados, e a cabeça desse corpo é Cristo. Nós estamos ligados na videira. Então nós somos uma família que tem dons e capacitações do Espírito, talentos que o nosso Deus nos deu diferentes, mas nós usamos tudo isso para a edificação de um corpo inteiro. Isso é a igreja do Senhor Jesus, assim que nós aprendemos. Nos relacionamentos, nós vamos nos envolvendo, nos relacionamentos, nós temos uma forma de viver que é comunitária, que é relacional, ou seja, vivemos como uma família, e somos uma família, temos um pai. Por isso, na igreja, nós nos cumprimentamos ou chamamos os outros de irmãos. Por quê? Porque somos filhos de um pai. E quem são esses filhos? Todos aqueles que foram alcançados por Deus, convencidos pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que confessaram os seus pecados e entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. Esses, o próprio Deus nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Isso aconteceu quando Cristo, ali na cruz, vence a morte, quando Cristo, ali na cruz, rompe a separação. Bom, pensa comigo agora sobre a terceira base. A primeira base é a glória de Deus. Primeiro pé, pode chamar assim se você quiser. Segunda base, fortalecimento de relacionamentos, a comunhão, a koinonia que nós temos. Lembrando que a igreja atraía a cidade, por quê? Porque eles viviam numa comunhão plena, eles chamavam a atenção pelo amor que eles estavam compartilhando. Você pode ver isso lá no livro de Atos, você consegue ver isso, claro, nos escritos de Paulo, em especial Efésios, Filipenses, você vai ver isso, 1 Pedro, você vai ver isso, nós vamos encontrar isso também em escritos de João. Você vai ver, em especial, o livro de Atos falando que a igreja atraía as pessoas. A terceira base é a multiplicação de discípulos. E como que a multiplicação de discípulos acontece? Acontece que essa igreja que foi alcançada, que foi reunida pelo Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, conquistada na cruz do Calvário, essa igreja que foi estabelecida, é essa igreja que vai apresentando Cristo. Nós somos agentes de reconciliação, como Paulo nos chama. Nós somos as testemunhas, como o próprio Cristo nos chama. Vocês são minhas testemunhas, diz a palavra de Deus. Então é interessante a gente observar que nós apresentamos Jesus de várias formas. Nós apresentamos Jesus em todos os lugares. Nós apresentamos Jesus nos lugares que o Senhor permite a gente viver, ou seja, na minha própria casa, na minha parentela, na minha vizinhança, no meu ambiente de trabalho, no bairro onde eu moro, na cidade onde eu moro, ou qualquer lugar aonde o Senhor me permita ir. Em qualquer viagem, eu posso sim apresentar Jesus. Bom, por que a igreja relacional
é a igreja bíblica? Por que que esse jeito de ser igreja é a igreja bíblica? E por que optar por uma proposta de igreja onde nós temos os múltiplos endereços? Então, existe um endereço da minha igreja, a igreja que eu sou um dos pastores, a igreja que eu frequento, a igreja que a minha família participa. Nessa igreja nós temos um endereço. Que endereço é esse? O endereço da igreja? Não, não é bem o endereço da igreja. É o endereço do patrimônio, do prédio da igreja. Porque às vezes esse prédio está vazio, não tem igreja nenhuma lá. A igreja está espalhada, elas estão nas casas, a igreja está trabalhando em tantos lugares, a igreja está pela cidade, e às vezes a igreja se reúne ali, a igreja tem eventos, a igreja tem encontros, a igreja tem treinamentos, a igreja tem reuniões, encontros de oração, ali a igreja faz o seu movimento para ajudar a cidade. Ali nós temos o endereço do prédio. E cada família da igreja tem o seu endereço. Que endereço? O endereço da sua casa. A casa é uma igreja? Depende. Quando a família está em casa, ela é sim, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei, diz a palavra de Deus. Então, a casa de cada família da igreja, ela é um local onde nós também nos reunimos como igreja, aonde também nós compartilhamos a nossa fé, aonde nós testemunhamos do amor de Deus, aonde nós convidamos e recebemos pessoas para estar conosco, para aprender junto com a gente, porque nós também somos discípulos, somos alunos, somos aprendizes do Senhor, da palavra. O Espírito Santo de Deus tem nos ensinado, nos capacitado, e nós agregamos pessoas das cidades que vão chegando, vão conhecendo a Jesus, vão conhecendo, dando seus primeiros passos na fé cristã, e logo ali nós batizamos essas pessoas, como diz o livro de Mateus, nos ensina o livro de Marcos, capítulo 16, e tantos outros textos que falam do batismo nas águas, como aquela ordenança que traz o testemunho público daquilo que aconteceu. Bom, a igreja nos lares, a igreja relacional, a igreja que vai para a cidade, a igreja que encontra outros endereços, além daquele endereço aonde fica o prédio ou templo, como nós costumamos chamar, e conceito de templo é muito mais amplo do que uma estrutura e uma construção, mas a igreja nos lares, a igreja em pequenos grupos, os PGMs, ou os pequenos grupos, alguns chamam de células. As células é um movimento que faz com que a igreja funcione com uma eficácia muito grande. A igreja se espalha pela cidade e ela usa inúmeros endereços. A igreja prioriza a evangelização partindo de parentes, né? De familiares, de parentes, de vizinhos, de amigos, e ela tem uma abrangência. Todos aqueles que são alcançados têm parentes, vizinhos e amigos. Todas as pessoas que foram que chegaram à nossa família nos últimos tempos, ela também tem parentes, vizinhos e amigos, que nós não temos contato com essas pessoas. Eu posso parar uma pessoa na rua, um desconhecido, e falar do amor de Jesus, já fiz isso inúmeras vezes. Quantos eventos de evangelismo, de pacto nós fizemos como igreja, parando as pessoas na rua, e ela para, recebe uma oração, eu dou a palavra para ela, a minha chance de levar essa pessoa para fazer parte da minha família é muito pequena, ela existe, porque há poder na palavra de Deus. Mas quando a palavra vem através dos relacionamentos, quando eu me relaciono com parentes, vizinhos e amigos que me conhecem, fica muito mais fácil de eu levá-la à minha casa, fica muito mais fácil de eu conduzir ela e levar ela para conhecer o grande encontro, a grande celebração, os cultos dominicais ou de qualquer outro culto durante a semana que a igreja tem, ou qualquer outro encontro, um evento, um acampamento, uma festa, alguma coisa que o povo de Deus, a família de Deus está estabelecendo. Então, essa maneira, a igreja relacional, a igreja que se relaciona com a cidade, ela tem essas facilidades. Ela tem a sua colheita sendo realizada onde? Lá,
pelas famílias, lá nos pequenos grupos espalhados pela cidade. A colheita está acontecendo por todo o bairro, por toda a cidade, por todos os lugares onde o braço dessa igreja local alcança. Então a igreja em pequenos grupos, ela tem essa facilidade, ela possibilita essas coisas, e isso é interessante a gente pensar. Qual é uma outra vantagem, um outro benefício de sermos uma igreja espalhada pela cidade? Todos têm a oportunidade de servir. Por quê? Porque em cada núcleo, em cada porção da igreja, espalhadas em endereços pela cidade, você tem ali uma liderança, você tem ali pessoas que estão atribuindo tarefa. Tem aquele que tem toca um violão, tem aquele que tem uma capacidade de organização, tem aquele que faz contato, tem aquele que prepara um lanche, tem aquele que prepara um ambiente. Todo mundo tem a oportunidade de servir, não é simplesmente um evento macro, onde tudo que eu vou fazer é chegar, sentar num banco ou numa cadeira e assistir o culto ou cultuar, para aqueles que já entenderam o porquê que nós nos reunimos, depois eu vou para casa. Não, ali a igreja espalhadas em pequenas porções, em pequenos grupos pela cidade, em células, como você queira chamar, essa igreja ela vai ter e dá condição que as pessoas tenham nome, sobrenome, sejam mais conhecidas, participem mais das suas necessidades, num relacionamento. Nós chamamos isso de uma rede de amor, uma rede de cuidado, uma rede onde, caminhando junto, nós podemos nos proteger. Essa semana, o meu pequeno grupo estava reunido e uma das famílias que estava reunido, um dos membros do meu pequeno grupo estava com o pai internado com Covid-19, inclusive havia sido entubado 2 dias antes do nosso encontro de pequeno grupo. Queridos, como é importante para aquela família ter aquele pequeno grupo, nós estamos todos enganjados, estamos todos dioturnamente orando por aquela família, orando por aquela pessoa. Estamos acompanhando diariamente, através dos contatos, através da tecnologia que temos, do WhatsApp, do telefonema e até mesmo de encontros, uma visita que essa pessoa pode receber. Então, esse jeito de você passar por uma grande luta fica muito mais fácil. Às vezes, pessoas que se escondem na multidão, participando de cultos dominicais apenas, não constroem um laço de relacionamento, ou seja, essa igreja que ele participa não deixa de ser um evento na agenda, mas não é uma igreja na qual essa pessoa se relaciona. A igreja precisa ser relacional. A igreja precisa ter a oportunidade de viver com proximidade. A Bíblia diz, é importante congregar, a Bíblia diz, é importante amar uns aos outros, é importante dar suporte uns aos outros, e a Bíblia vai trazer esse conceito de comunhão como uma responsabilidade. Interessante que você não vai ver na Bíblia isso como uma opção. Olha, se você quiser viver e se relacionar, você pode fazer. Você pode viver do jeito que você quiser no corpo de Cristo. Não, não existe isso no corpo de Cristo. Eu não sou uma mão querendo ser pé, eu não sou um pé querendo ser mão. Eu não sou uma mão e eu vou viver a minha vida independente do corpo. Eu não vou conseguir pegar nada com essa mão se ela for desconectada do meu corpo. Então, esse princípio, a maneira como a Bíblia nos ensina isso precisa estar claro. Então, eu queria que você entendesse isso. O que acontece nessa igreja funcionando nos lares, nas casas espalhadas pela cidade? Ela proporciona cuidado a um número muito maior de pessoas. Quantos líderes tem a igreja? Quantos líderes em treinamentos tem a igreja? Depende do número de pequenos grupos que ela tem organizada pela cidade. Cada líder em treinamento são pessoas liderando pessoas responsáveis para garantir o cuidado das pessoas. Que cuidado? O cuidado que a base dele é o pastoreio mútuo. O cuidado que a base dele é o relacionamento em amor. O cuidado que a base dele é um relacionamento, uma caminhada. Como diz Eclesiastes, é melhor ser 2 do que ser 1.
A Bíblia não vai aconselhar você a viver de forma isolada. A Bíblia vai ensinar você a considerar a sua família mononuclear. A Bíblia vai ensinar você a valorizar a sua família, a família eterna, a família do céu, a igreja do Senhor Jesus, que é a família estabelecida por Cristo, a família que é expandida, a família que é numerosa. Então, essa rede de cuidado, essa rede de amor proporciona que muito mais pessoas sejam protegidas, sejam cuidadas e possam crescer através dos relacionamentos. Bom, o que esse modelo essa forma de vivenciar a igreja, o que ela se torna? Uma comunhão vivenciada e proporcionada para todos. É uma comunhão plena. É uma comunhão que tem uma eficácia muito grande. Por quê? Porque nós estamos juntos, porque nós vivemos juntos, porque nós estamos próximos. Se eu viver de forma isolada, o que vai acontecer é que eu vou viver como uma ilha. Eu não tenho conexão. E quando eu tenho uma necessidade, eu também não vou ter o apoio. Muitas vezes não é só que eu desejo, mas o apoio que eu preciso, como ser humano, com as minhas fragilidades. Então, a comunhão vivenciada para pessoas que têm maturidade na fé cristã, que estão há muitos anos no contexto da Igreja de Cristo e pessoas que acabaram de chegar recebendo o cuidado e vivendo, e assim nós vamos aprendendo uns com os outros de uma forma muito mais coerente. Ela vai proporcionar a integração dos novos. Quando eu estou num pequeno grupo, eu não sou só um visitante. Eu sou um visitante que todo mundo está podendo tocar, conversar, saber o nome, pronunciar o nome. Quando eu estou num grande evento, quando eu estou num culto, um culto com 100, 200, 500, 1.000, 3.000 pessoas, dependendo do tamanho da igreja, eu posso ser apenas mais um número naquele grupo tão grande e eu posso entrar e sair e às vezes nem ser percebido, porque não há controle quando nós falamos de multidão, quando nós falamos de manejo de muitas pessoas. Mas quando eu estou num grupo pequeno e quando eu estou numa casa, quando eu vim até uma casa, alguém sabe o meu nome, todos vão saber o meu nome, eu vou poder participar, eu vou poder fazer os meus pedidos de oração, eles vão orar por mim e eu vou até mesmo ter a oportunidade também de aprender e orar por eles. Coisas assim acontecem no modelo de igreja que é a igreja relacional, que é a igreja que se espalha pela cidade, que é a igreja em pequenos grupos e, em especial, pequenos grupos que se multiplicam. Porque a partir do momento que eu tenho uma base, a partir do momento que eu tenho esse núcleo, que eu tenho um pequeno grupo e que novas pessoas vão chegando, o que vai acontecer? Opa, eu acho que o ambiente vai começar a ficar pequeno, eu acho que a sala não vai dar. O que vai acontecer naturalmente é a multiplicação. A igreja relacional, através dos relacionamentos, ela alcança a pessoa. A igreja relacional, através de relacionamentos, ela também desenvolve pessoas. Lembra do quarto princípio, a formação de líderes, a formação de novos líderes? Isso é fundamental. Então, nesse jeito de ser igreja, quantidade e qualidade caminham junto. Numa outra maneira, você tem quantidade, mas você não consegue manter a qualidade. Na igreja que ela está focada somente ali nos cultos, somente nos eventos dominicais, o que acontece? Ela começa a atrair e muitas vão atrair a multidão. Por quê? Porque tem coisas ali que atrai mesmo, a palavra de Deus é pregada, o louvor, a adoração, às vezes é um espetáculo tão grande de adoração, um ambiente tão gostoso, por isso que é gostoso a gente ir para a grande celebração, mas ali eu posso ser mais um na multidão. No pequeno grupo, o ser mais um é uma decisão que eu vou precisar ter com muito mais ênfase, porque a oportunidade vai estar ali, os relacionamentos estão ali, as pessoas começam a me conhecer. E um pequeno grupo saudável, quando ele recebe uma pessoa, ele acolhe, ele abraça e ele cuida. Esse cuidado é o segredo da igreja relacional.
relacionamentos significativos, relacionamentos fortes. Isso faz toda a diferença. Bom, como eu já falei, aquele pequeno grupo, ele vai ter um desenvolvimento natural. Esse pequeno grupo ele vai surgir, ele vai nascer, fruto de uma multiplicação de um outro pequeno grupo que cresceu, que o ambiente se tornou grande, pequeno, né? Ele se multiplica, ele vai nascer. Na sequência, ele naturalmente, através dos relacionamentos, atraindo pessoas, pelo amor vivido, pela experiência como igreja, pessoas vão chegando, vão sendo transformadas e esse grupo cresce e ali acontecendo a formação de novos líderes, esse grupo novamente se multiplica. E o que era um se tornou em dois, o que era dois se tornou em quatro, o que era quatro se tornou em 10, 20, 30, 100, 200, 300, não tem limite. A quantidade de líder que nós formamos é a quantidade de pequeno grupo que nós vamos ter, a quantidade de pessoas comprometidas nós temos, a quantidade de pessoas que amam pessoas que nós temos, é a quantidade de pequenos grupos que nós vamos ter na cidade. Você pode ter 4, 5, 6 pequenos grupos, você pode ter 10, 20, 30, 40. O importante é você ter aqueles princípios como base no coração e o mesmo propósito. Sabe qual é o propósito? Glorificar a Deus. Sabe qual é o propósito? Proporcionar famílias, relacionamentos significativos. Qual é o propósito? Fazer discípulo, multiplicar discípulos pela cidade. São, assim, um pequeno grupo nasce, ou uma célula nasce, um pequeno grupo cresce, ou um grupo familiar que cresce e se multiplica, tornando mais um espaço, mais uma oportunidade, mais um ambiente onde pessoas são tratadas, onde pessoas são restauradas, aonde pessoas conhecem Jesus, conhecem a palavra e passam a ter uma vida muito mais digna, uma vida especial, uma vida nobre, porque a vida com Jesus representa tudo isso. Então, qual é o nosso objetivo na cidade? Qual é o objetivo na igreja, na cidade? Nós somos representantes de Cristo, nós somos discípulos. O nosso objetivo na cidade é estabelecer o reino de Deus através da vida, através da pregação, através do amor. Nós estabelecemos Cristo. A igreja existe para glorificar Deus. A igreja existe para viver em unidade, uns com os outros, numa comunhão plena, uma só fé, um só Espírito, um só coração, uma só palavra, sabe? Um só Senhor, e Ele é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então o nosso objetivo na cidade qual é? O nosso objetivo na cidade é vivenciar a presença de Deus da maneira mais digna, mais extraordinária possível. Nós temos um alvo, sim, nós queremos viver dessa maneira, mas queremos alcançar vidas. Queremos levar pessoas a conhecer Jesus. Nós não queremos só alcançar pessoas, nós queremos alcançar vidas e nós queremos cuidar bem daquelas vidas. Nós temos esse alvo, nós temos esse objetivo. Você que está aí, você que está aprendendo, você que está crescendo, você que é aluno nessa escola, eu quero dizer para você que você quer alcançar vidas, se você é um cristão, você quer cuidar bem das vidas, discípulos que o Senhor coloca no seu caminho, e com isso você vai promover a glória de Deus. Com isso, a glória de Deus é promovida. Está entendendo? Está conseguindo me acompanhar? Está conseguindo compreender o objetivo macro, o objetivo especial, o objetivo nobre disso tudo? Eu acho que isso é fundamental. Bom, nós como grupo, nós como família, nós como povo, como igreja em porções, espalhada pelos endereços pela cidade, nós queremos gerar relacionamentos, igreja relacional, relacionamentos significativos. Nós queremos construir o que a Bíblia chama de companheiro de fé.
companheiros de jornada. Eu não caminho sozinho, eu não sou uma ostra escondida dentro de alguma coisa que ninguém consegue tocar. A minha vida é um livro aberto, eu tenho pessoas que eu posso me confessar, tem pessoas que conhecem as minhas limitações, conhecem as minhas virtudes porque estão perto. Isso é companheiro de jugo. Companheiro de jugo não é uma pessoa que manda em mim, é uma pessoa que me ama o suficiente para me confiar nela, e pessoas que eu amo o suficiente para que eu gere essa confiança para que elas possam se abrir comigo. Companheiro de fé, companheiro de jugo, como diz algumas versões. Essa igreja que ampara os membros, as famílias, as pessoas, os visitantes, aqueles que ainda nem confessaram Jesus como Senhor e Salvador, mas que nós já atraímos pelo nosso estilo de vida, pelo nosso jeito de ser, pelos nossos encontros abençoados. Essa igreja espalhada pela cidade, ela ampara os membros, a família, vive numa conexão plena e ali as necessidades que essas pessoas têm são supridas, ajudadas num projeto maior. Ali nós temos como alvo a multiplicação. Quero voltar no início da aula, quando eu expliquei o que nós multiplicamos. O nosso alvo é a multiplicação do quê? De mais casas abertas, não tenha dúvida. De mais líderes cuidando e liderando pessoas, liderando a família de Deus, liderando o povo de Deus. Não tenha dúvida, nós também queremos multiplicar o amor de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus no coração das pessoas, através do testemunho e, é claro, tudo isso sobre a supervisão do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem convence o homem do pecado e é Ele quem convence o homem do juízo. Importante entender isso. Então, nós vamos nos relacionar através de relacionamentos discipuladores. Vamos voltar na grande comissão. Jesus falou, ide por todos os lugares, pregai o evangelho a todas as pessoas. E o que significa ir pregar o evangelho às pessoas? De que forma eu devo pregar o evangelho? Ensinando as pessoas a guardar os mandamentos. Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo 20, você vai encontrar esse contexto. Lá em Marcos capítulo 16, por exemplo, ali já tem uma pegada com um pouco mais de informação. Ele fala assim, olha, eu vos escolhi e vocês vão, e por onde vocês forem, vocês vão fazer, sabe o quê? Vocês vão pregar o evangelho, vocês vão batizar aqueles que vão se convertendo, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão vencer os obstáculos. Eu gosto demais da grande comissão na perspectiva de Marcos, no capítulo 16, como eu gosto dos lampejos da grande comissão desde os primeiros livros da Bíblia. A grande comissão, ela aparece. O propósito maior de Deus, ele vem sendo desenvolvido e construído no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele é descortinado. Ele é claro, ele é objetivo. Sabe, quando Deus levanta Abraão lá atrás, ele está levando Abraão porque ele tem um propósito com o ser humano, com a humanidade. A salvação é o tema, é a palavra. A Bíblia é um livro de amor, a Bíblia é um livro de revelação, a Bíblia é um livro que expõe o plano de redenção e o plano de salvação nos seus 66 livros, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Relacionamentos que produz crescimento, relacionamento de jornada, de companheirismo, relacionamento discipulador. Isso aqui não é aulinha. Isso aqui é uma vida sendo aplicada em outra vida. Nós usamos muito uma expressão que diz vida na vida. Por isso usamos essa expressão. O discipulado, para nós, não é uma reunião, um evento, mas é um encontro individualizado que gera desenvolvimento, que gera crescimento, que gera aprendizado. Então precisa entender isso. Discipulado não é um dom dado apenas para alguns escolhidos. Eu tenho o dom de discipular. Não, eu sou um discípulo, todo discípulo discipula.
ele discipula com o seu testemunho, com a sua história, com a sua vida, com os fatos, com os milagres que aconteceram ao longo da sua jornada. Discipular é viver, discipular é ensinar com a vida, discipular é amar acima de todas as coisas. É para todos os seguidores que são obedientes à palavra de Deus. Aliás, o ID, a grande comissão, e ela não é apenas para alguns. A grande comissão, ela utiliza dos dons espirituais, mas a evangelização do mundo não acontece por um grupo seleto que Deus separou e deu a eles a capacidade de fazer isso. É claro que existem pessoas que têm uma capacidade, existem pessoas com o dom do evangelismo, que têm uma capacidade muito grande, tem pregadores que são muito capazes na pregação do evangelho, são mais capazes na pregação do evangelho de convencimento. Isso existe, a gente não nega isso, mas o testemunho, o testemunhar e o discipular é uma missão para toda a igreja. Todo crente deve fazer de si mesmo duas perguntas importantes. Olha só esse conceito. Primeiro, quem é o meu Paulo? Aquela pessoa que veio e trouxe o evangelho para mim. E eu que recebi o evangelho. Quem é o meu Timóteo? Quem é o meu Paulo? Aquele que trouxe o evangelho. E quem é o meu Timóteo? Então, Paulo, ele alcança Timóteo, transforma Timóteo não só num discípulo de Jesus, mas num pastor, num pregador, num líder importante na igreja nos seus primeiros passos, nos seus primeiros dias, o que nós chamamos de igreja primitiva. Mas a gente vê um relacionamento discipulador, Timóteo aprendendo com Paulo a ser um cristão, Timóteo aprendendo com Paulo a ser um líder, Timóteo aprendendo com Paulo a cumprir aquilo que Deus tinha de propósito na vida dele. Claro que Timóteo tem outras influências, a sua própria família, Timóteo tem a igreja, Timóteo tem pessoas, inúmeras pessoas, na qual, através dessas pessoas, ele cresceu e ele prosperou como cristão. Eu queria fechar esse nosso tempo de aula, eu queria que você fizesse algumas reflexões. Se possível, você está anotando, se possível, você tem aí no bloco de notas do seu aparelho, do seu equipamento, do seu celular. Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é a sua ideia de igreja com base naquilo que você está vivendo? Qual é a sua ideia? O que é ser igreja? Ser igreja é ser relacional, ser discípulo de Jesus é se relacionar. Você já entendeu, já compreendeu, você sabe qual é a sua vocação, qual é o chamado, você sabe qual é a sua vocação primordial, o seu chamado primordial, você já entendeu isso? A palavra está muito clara com relação a isso. Eu queria fazer mais uma pergunta para você poder trabalhar bem essa pergunta. O que pode mudar hoje no seu estilo de vida, no jeito de você ser crente, ser cristão, ser parte de uma igreja local, independente da denominação, da igreja local, o seu estilo de vida se aproxima de um estilo de vida bíblico, vamos chamar um estilo de vida discipular. Então, aqui tem uma pergunta importante para você. E a outra pergunta que eu faço é o que você pode fazer para levar pessoas da sua casa, pessoas da sua família, pessoas do seu pequeno grupo, se você já está num pequeno grupo, pessoas da sua igreja, você que faz parte de uma igreja local, a viver um estilo de vida que produza muito fruto, porque a Bíblia diz que nós produziríamos muito fruto. Vocês vão produzir muito fruto, essa é uma palavra do Senhor. Ele disse que nós faríamos coisas maiores do que aquelas que ele fez. Difícil de interpretar, difícil de entender, mas a gente consegue compreender exatamente o que o Mestre, o Senhor Jesus, estava falando quando ele falou que você faria discípulos, você conduziria pessoas para uma vida à estatura de Cristo, que é o nosso alvo. Paulo diz, o meu alvo é Cristo, eu posso dizer para você, o meu alvo é Cristo. A minha pergunta para você nessa aula, qual é o seu alvo? Responda a essas perguntas, trabalhe elas no seu coração, tudo que você precisa fazer é essas observâncias e, principalmente, você precisa
colocá-las em prática, caso ainda não as tenha feito. E principalmente o que você precisa fazer, se você ainda não vive nessa dimensão, numa dimensão bíblica, neotestamentária, numa dimensão discipular, numa dimensão cristã, servos, filhos do Deus Altíssimo, aqueles que são pequenos cristos espalhados pela cidade. Isso significa ser de Jesus, e é isso que eu queria hoje fechar a minha aula. Que Deus possa abençoar muito você. Posso orar pela sua vida? Eu quero orar pela sua vida. Pai, eu oro por cada aluno, eu oro por cada pessoa que está assistindo, participando desse curso. Eu oro por cada um, Deus, cada um que precisa nesse momento ter um compromisso maior contigo. Ensine a cada um a ser de fato um discípulo segundo o teu coração, segundo a tua palavra. Capacita, coloca uma paixão cada vez maior, derrama avivamento, Pai, e o avivamento produz a vivência da palavra, o avivamento produz uma vida digna diante da cidade, diante da sociedade. O avivamento produz uma pessoa que tem grande relevância e importância no contexto que a gente vive hoje. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde o coração de cada um. Essa é a minha oração. Amém.